Estamos falando da história das relações raciais na cidade de Itajaí, tendo como principal motivação o aniversário dos 71 anos da Sociedade Beneficente Sebastião Lucas Pereira, celebrado no dia 22 de maio próximo passado. Nós, na postagem anterior, falamos de algumas sociedades negras anteriores ao Clube Sebastião Lucas. Mencionamos o 13 de Maio, uma entidade fundada em 1903, segundo o jornal Arauto, da época, que dizia que tinha sido fundado mais uma sociedade dos trabalhadores e que congregava os homens de cor. Nós falamos também que era contemporâneo dessa sociedade a Sociedade Beneficente 15 de Novembro, que foi a Sociedade dos Trabalhadores Portuários, que no momento era um local onde a população pobre, trabalhadora, podia praticar o seu lazer, ainda que em dias separados. O dia do baile dos pretos, os brancos não podiam entrar, e o dia do baile dos brancos, os pretos não podiam entrar, e vice-versa. Né? Depois nós falamos também da fundação do Clube Náutico Cruz e Souza, em 1919, também com a participação de trabalhadores portuários, e também uma diretoria exclusivamente de mulheres. Nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Depois de 1930, a fundação do clube Humaitá Futebol Clube, também um clube de negros. E nós encontramos nos jornais eventos comemorando o 13 de maio, partidas entre Clube Náutico Cruz e Souza e o Clube Humaitá Futebol Clube, né, no Campo do Barroso. E outras festividades também, bazar beneficente visando arrecadar prendas para realizações de festa, de baile de debutantes, etc. e tal. E também na postagem anterior, nós mencionamos um ocorrido no Salão Guarani durante a Segunda Grande Guerra Mundial, onde um capitão negro, né, veio e dançou no Clube Guarani, causando um alvoroço, inclusive um manifesto que foi pregado numa barbearia próximo. Nós lemos o manifesto aqui e me perguntaram onde que se encontra a cópia desse manifesto. Eu já disse anteriormente que está lá no Arquivo Histórico de Itajaí, né? Que é o lugar de memória, lugar de pesquisa. Nós mencionamos também uma entrevista que a professora Marlene de Favre, historiadora, fez com um dos membros do Grupo dos 20, que era então presidente do Grupo dos 20, que se reunia no Guarani, e ele, lá nos anos 90, ele relembrou do acontecido, né? E me perguntaram onde é que se encontra essa referência. Está aqui no livro da professora Marlene, o livro dela, Moças e Moças para um Bom Partido, publicado pela editora da Univale no ano de 1998. É uma versão da dissertação de mestrado dela, e esse depoimento está aqui na página 97. Né? Também eu mencionei o Juventino Linhares, que nas suas memórias também mencionou a fundação do Clube 13 de Maio, no início do século XX. Então, essa bibliografia aqui, O que a Memória Guardou, é uma coletânea das memórias de Juventino Linhares,
que foi publicado também pela editora da Univale no ano de 97. E ainda sobre as relações raciais na cidade de Itajaí, ao longo da história, nós temos aqui nacionalidade e etnicidade no litoral do Atlântico Sul, Itajaí, Foz do Itajaí, 1906. Né? Um livro que nós publicamos, que aqui também tem algumas narrativas sobre tensões étnico-raciais, racismo, publicado em 2010 pela editora Casa Aberta. E tem já o mencionado, né, organizado por professor Moacir da Costa e eu, Negros em Itajaí, da invisibilidade à visibilidade. Mais de 150 anos de história. A gente está oferecendo essa bibliografia porque alguns assinantes, simpatizantes nos perguntaram onde é que a gente encontra essas referências para ampliar esse debate na sala de aula, nos movimentos sociais, etc. e tal. Tá? Então, estamos apresentando. E ainda também já mencionamos aqui o trabalho de Tamara Cardoso Belisário, né, o TCC dela, de conclusão do curso de jornalismo, Clube de Preto, 50 anos da história da Sociedade Sebastião Lucas, e mencionamos também o TCC da professora Janaína Naildes da Silveira, aqui, nos bailes da vida. Nos bailes da vida, né? Falando sobre o Clube Sebastião Lucas. E nesses trabalhos acadêmicos, nós temos alguns depoimentos acerca do clube. Em 1987, eu tive a oportunidade de fazer a entrevista com Osmar Carmilo Airoso, o Tisha, que foi um dos fundadores do Sebastião Lucas em 1952. Na época ele estava com 70 e poucos anos de idade, já aposentado. Em 1987 era a véspera do centenário da abolição e nós, naquela ocasião, colhemos alguns depoimentos de pessoas negras e brancas acerca das relações raciais na cidade de Itajaí. Então, eu vou ler aqui a entrevista que Osmar Airoso, o Tisha, nos deu naquela ocasião. Abre aspas. A Sociedade Sebastião Lucas foi fundada 22 de maio de 1952. Ela foi fundada por 5 senhores fundadores. Era 10 horas da manhã de um domingo, em frente a um restaurante. Era eu, Osmar Airoso, João Lucas Pereira, Rodolfo Rafael, Edmundo Silva e Genésio dos Santos, sendo esse último um homem branco. Proveniente de certas dificuldades em as famílias de cor negra de Itajaí, não tomando parte de muitas festividades, devido que o Cruz e Souza, uma das primeiras sociedades de cor negra de Itajaí, já tinha desaparecido do cenário. A segunda sociedade era o Maitá, também onde participavam as famílias de cor negra de Itajaí, também já tinha desaparecido. À vista disso, nós, 5 senhores, depois de 12 anos de desaparecimento desta sociedade, fundamos a Sociedade Sebastião Lucas. Demos a ela o nome de um dos senhores de cor negra bem conceituado na cidade, que se chamava Sebastião Lucas Pereira. Me colocaram como sócio fundador número 1, devido à influência que eu tinha na sociedade. O primeiro passo que eu fiz foi pedir um terreno. Esse terreno eu fui muito feliz
por ser o senhor Irineu Bornhaus e um grande industrial na época, e tendo muita terra. Eu fui na casa dele e pedi. Contei a razão do meu pedido. Ele cedeu um terreno com 12 de frente, se não me engano, com os 22 de fundos, situado na Rua Laguna. Ali nós fizemos algumas festinhas. Um senhor chamado Igança, o primeiro nome dele eu não me lembro, tinha comprado um terreno na Rua Alfredo Trompovski, que é onde está a atual sede do Sebastião Lucas hoje. Então nós fizemos uma permuta dos 2 lotes por um. Fomos muito felizes, porque lá dava para a gente fazer uma sede muito maior. Assim, com muitas festas, leilões, muitas prendas que Nossas Senhoras iam no comércio pedir, conseguimos fazer nossa sede. Depois de feita a nossa sede, fizemos então muitos bailes. Fizemos um marco de 2 bailes por ano. O baile das debutantes, que era realizado a 22 de maio de cada ano, e o baile da Rainha da Primavera, dedicado à juventude, em setembro. A sociedade queria primar pelo conceito cultural das famílias de cor negras de Itajaí. Já tiramos muitos proveitos da fundação do Sebastião Lucas. Proveito porque as autoridades viram que a sociedade já tinha um conceito no Estado, por intermédio dos bailes de tradição, porque foi a primeira sociedade do Estado de Santa Catarina de cor negra que debutou moças de cor negras. Mesmo antes disso, ela ficou conhecida, pois já no ano de 1954 foi declarada de utilidade pública pelo governo do estado, no decreto número 1240. Dessa forma, creio que a sociedade estajaense está de parabéns, porque é uma sociedade que já entrou para o cenário social de Santa Catarina. Fecha aspas. Então, essa entrevista que o Osmar Camilo Airoso nos concedeu em 22 de setembro de 1986. Ele tinha 72 anos de idade na época. Então, aqui ele fala de uma forma discreta do preconceito que a população negra sofria, sem mencionar o preconceito. Ele cita certas dificuldades das famílias de cor negra. E, lógico, né? Quem, sem querer ofender os racistas de plantão, ele foi assim bastante discreto naquela política, né? Da boa vizinhança, na política do jeitinho, porque no Brasil a gente sabe que até os dias de hoje ainda existe esse tabu de discutir a existência do preconceito racial. Aquela ideia de que vivemos numa democracia racial, infelizmente, ainda existe na mentalidade de muita gente. E quando se traz esse debate à tona, muitas vezes procura desqualificá-lo, dizendo que não passa de mimimi, né? É o racismo à brasileira. Aí nós também encontramos nos jornais de época uma série de eventos comemorativos do aniversário, das festas de debutante, dos bailes de primavera do Sebastião Lucas, como esse que a gente vai citar agora aqui, do jornal Libertador, de 1959. Abre aspas. Grêmio Recreativa Sebastião Lucas comemorou 31 último o 7º aniversário de sua fundação, o simpático Grêmio Recreativo Sebastião Lucas, que tem sua sede na Avenida Alfredo Trompovski, na Vila Operária. O programa elaborado para os festejos
constou de missa em intenção da alma do patrono do clube, Sebastião Lucas Pereira, cerimônia realizada na igreja da Vila Operária. A seguir, romaria ao seu túmulo, colocação da pedra fundamental, posse da nova diretoria, inauguração do retrato do mesmo patrono, sendo afinal oferecido um coquetel aos presentes. À tarde houve danças, churrascadas, etc., reinando entre seus inúmeros sócios e convidados um ambiente de muita alegria e entusiasmo. Grato pelo convite. Fecha aspas. Então, comemorando aqui o aniversário do Sebastião Lucas, segundo uma nota de jornal de 1959. Né? E também nós encontramos muitas referências de memórias falando do intercâmbio entre os clubes negros de Santa Catarina, sobretudo na época dos bailes. Nós encontramos, por exemplo, depoimentos de pessoas que eram de Jaraguá do Sul, onde tinha o Salão União, lá no bairro Nova Brasília, Vila Lense, tinha o Salão União, também fundado na década de 50. E me lembro de ter também colhido alguns depoimentos de pessoas de lá que vinham nos bailes aqui em Itajaí, nos anos 50 e 60. Tinha também, e tem o clube, Quênia Clube, de Joinville, também que fazia intercâmbio dos bailes entre Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville. Em Gaspar, tinha o clube Princesa Isabel, que as memórias, as tradições orais também falam do intercâmbio com Joinville, com Itajaí, com Tijucas. Tijucas, o clube 13 de Maio. Em Lages, o clube Cruz e Souza. Em Laguna, o Operária. Em Criciúma, também, se não me engano, o Operária. Então, em todas as regiões do estado, nós temos conhecimento desses espaços de sociabilidade, de memória e de identidade da população negra barriga verde. E, na verdade, esses espaços de sociabilidades, eles existiram em vários estados do Brasil, né? De norte a sul, e tinha e tem como finalidade a manutenção dos espaços de sociabilidade, de cultura, de luta contra o preconceito, de busca de integração efetiva dos negros na sociedade de classes, aquilo que o 13 de maio não proporcionou. Então, nós temos esses movimentos de reconhecimento e também de pluralidade cultural, racial. Não é? Então, não se trata, como pensavam alguns, de fazer racismo às avessas. Trata-se de preservar, de manter a cultura ancestral. Assim como existem outros grupos étnicos, grupos de migrantes, que também, historicamente, procuram manter a memória dos antepassados. Nós vivemos num país de diversidades culturais e que esses diversos grupos, integrando o mesmo país, podem e devem manter as suas heranças culturais. Então, nós somos uma sociedade híbrida, isto e aquilo. Então, essa ideia de uma sociedade etnicamente homogênea, o desejo de uma sociedade homogênea,
é uma falácia. Nós temos mesmo é que cultivar a diversidade, a pluralidade, que é uma característica da espécie humana. Africanidades conectadas. Fiquem conosco.